gente saber o tempo. Como que eu vou entrar depois? Você fica sentada quietinha aí. Não, mas eu tenho que passar atrás de vocês. Vou pular minha cama. O cronômetro não faz pra iniciar. O povo tá entrando, peraí. Mas deu certo aqui. Minha tia Franci entrou. A Vilma. A Thalita. Minha amiga Franciane, mãe da minha amiga Lara. Entrou também. Você tem uma amiga que é sua tia? Tem. A mãe da Lara, prima da Marina. Ah, Meu pai também. Esperar gente entrar, porque aí a gente começa. Dá um... escutando a gente falar? Já. Esperar o povo entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estar aqui conosco, juntos aqui pra gente estarmos É o falando primo Luiz, entrou. sobre a nossa trajetória de mãe. Ó, o Dri. Dri, saudade. Vem aqui ver os pobres, meu filho. Tá sumido. Né? Tá ouvindo a gente direitinho? Tá tudo bem? É, gente, aí? o som tá bom? Ó, gente, o som tá bom aí? Como é que tá? Dá uma posição aí pra gente. Tô travando. Tá vendo, Bruno? Falei que você que essa internet não presta. Usa a sua internet, Bruna. Usa a sua. Ó, o Tiguará também entrou, pai da Bota boa, Lara. Bota boa. Eu pus na minha. Nossa, assim, Gente, vocês estão ouvindo bem aí? Ou tá falhando, tá travando? Como é que tá? Dá uma posição pra gente aí, pra ver se tá legal. tá tudo bem. É, tia Franci falou. Pera aí. Não, eu coloquei o... Oi, Tiguará. Não, eu coloquei aqui, ó. Entra na live que a gente vai acompanhando aqui. Deixa eu... Entra aí. Esperar mais um pouquinho. Algumas pessoas... Põe no mudo, mãe. Esperar algumas pessoas entrar, né? Pra gente começar aqui. A Darlia, a Julinha. Entrou também. Mas eu acho que já que você quiser começar, já pode. Tá bom. Então, irmãos, eu não sou pregadora, né? Eu não tive, acho que ainda não tenho esse dom ainda de pregar. Peraí. A Monique, maravilhosa, amiga. Agora a Bruna vai ficar dando os abraços, os beijos pro povo dela, né? As amigas dela. Ricardo falou que tinha um compromisso internacional hoje e deixou o compromisso só pra assistir a gente. Meu pastor maravilhoso, a Dani maravilhosa. Então, a gente tá aqui mesmo para compartilhar algo que Deus faz na nossa vida como mãe, né? Como Ele ministra na nossa vida como mãe. E, assim, primeiramente, eu quero agradecer a todos, principalmente ao pastor Juninho, né? Por, na verdade, ele que nos presenteia, né? Porque a gente fica sempre no nosso canto e tudo achando que não vai dar conta, né? E pela timidez, pela insegurança. Mas, assim, eu me senti segura porque eu vejo que eu vou falar de um assunto que é um assunto que eu entendo, que é ser mãe, né? Então, quando você fala de algo que você domina, é muito mais fácil você falar. Então, eu quero, assim, eu poderia citar vários exemplos de mães na Bíblia, né? Eu até, assim, tinha essa semana preparado várias mães da Bíblia. Aí as irmãs que vinham antes de mim, tudo tava falando delas.
né? Aí eu separei para falar de uma e a Maria falou, que foi a mesma que a tia Maria Helena também. Aí preparei uma também que a irmã Sônia falou junto com a Líbia. Eu falei, ixi, então acho que não vai sobrar não. Apesar que na Bíblia tem muitas mães, né? Ia falar de Sara e tudo, mas aí eu concluí assim, que eu quero falar de uma mãe que o nome dela não tá na Bíblia, sabe? Que pra mim ela é o exemplo. Que o nome dela tá no livro da vida, na vida de Deus, que é a dona Enide, a minha mamãe. Eu vou falar dela um pouquinho, né, e expressar assim o amor que eu sinto por ela, a gratidão dela ser a minha mãe, né, porque na verdade essa live eu vejo assim, da minha parte, como ser uma mãe de fé. E minha mãe teve muita fé. Para começar, ela teve muitos filhos, né? Foram 8 filhos. Muita fé, né, irmãos? Porque quem que hoje, assim, na atual conjuntura, vai ter tantos filhos como a minha mãe teve? Ainda mais naquela época, que era tão difícil, né? E, assim, uma pobreza danada. E mesmo assim, ela ainda teve tanta fé de ter esse tanto de filhos e, assim, criar com toda dificuldade. Nós nunca passamos fome, irmão, mas passamos dificuldades. Muitas dificuldades que, se não fosse as nossas tias, a minha avó materna, né, pessoas próximas da gente, nós, assim, não, às vezes nem estaria aqui, né, porque ela se dedicou muito a nós. E eu sei que naquela época era só parto normal. Minha mãe casou muito nova, muito jovem. E ela conta uma história que quando ela teve a primeira gravidez dela, ela nem sabia como que ia sair esse bebê. E ela com aquela barrigona, tudo, ela disse que perguntou para a avó dela como que sairia aquele bebê da barriga dela. Aí disse que a minha bisavó, né, falou pra ela, do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair. Ela disse que tinha tanto medo de saber como é que aquele menino ia sair de dentro dela, né? Então ela, assim, ela é muito guerreira. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito trabalhadeira, muito mesmo. Ela sempre trabalhou em 2 lugares, levantava muito cedo, ela trabalhou no bombeiro, que ela saía de madrugada para ajudar, né, a colocar as coisas em casa, porque ela sempre foi, assim, uma das, né, maior provedora do nosso lar. Trabalhava, teve uma época que ela trabalhou em 2 empregos, de manhã em um, de tarde à noite, naquela antigamente era Tele Goiás. Ela trabalhou muito para criar nós. Então ela para mim é o exemplo. Ela para mim é meu tudo. E quantas vezes, né, a gente vai lá pedir conselhos, chorar no ombro dela. Agora não tanto mais, porque devido à condição dela, a gente evita de passar problemas para ela, né, de ficar falando nossos problemas para ela. Mas, assim, eu sempre trabalhei com vendas e sempre pedi a oração da minha mãe. Mesmo antes de eu conhecer Jesus, bem antes mesmo. E sempre eu queria assim, ser a primeira no meu trabalho, né? A primeira vendedora que mais vendia. E eu chegava nela e falava, mãe, eu tenho uma meta para bater de tanto. Ela, não, vamos orar. Eu nem era evangélica. E ela orava e ela perguntava, como que tá? Aí chegava no meio do mês, não, tô conseguindo. E quando eu batia a meta, ela falava assim, pois agora você vai dar uma oferta para a igreja. E eu ficava, nossa, ela falou, não, você não pediu para orar e tudo. E sempre assim, eu dava oferta para levar para a igreja. E ela nunca deixou de orar por nós. Ela ora por todos nós, mas assim, especificamente, sempre eu colocava ela para orar por mim. E ela sempre foi minha intercessora, sempre. E é até hoje, né? Até hoje, assim, quando a gente sai para trabalhar, ela profetiza na vida da gente. Ela fala palavras abençoadas pra gente, né? E é o tempo todo, né? Então, pra mim, ela é o melhor exemplo de mãe, pra mim. Ela nunca, assim, desistiu de nada,
né? Ela sempre fez tudo o que ela fez com muito amor e muito carinho. E hoje a gente está lá para retribuir ela um pouquinho, porque o que ela fez para nós, a gente nunca vai conseguir nem chegar perto do que ela fez, né? Mas assim, é uma pessoa muito amada, uma pessoa que para nós assim é muito especial, né? Então assim, a minha dedicação de fé é a minha mãe, né? Assim, a gente tem muitas mulheres de fé na igreja, na Bíblia, né? Assim, para mim também, uma que eu até, a irmã Sônia falou dela também, né? Que é Joquebede, que é a mãe de Moisés, que também foi uma mãe de muita fé, né? De ter colocado o filho dela pequenininho, né? 3 meses dentro de um cesto, e de noite naquele rio Nilo tão perigoso, cheio de tanta coisa, na friagem e tudo, mesmo que ela selou todo aquele cesto, e ela colocou aquele filho dentro daquele cesto pela fé, né? Para que ele chegasse onde ele chegou e ela ir depois ao encontro dele, né? Mas nesse caminho, o que poderia acontecer com Moisés, né? Se algum bicho, ou se ele virasse, mexesse e caísse dentro desse rio, né? Então, assim, é de muita fé mesmo, Joquebede, né? Então, ela para mim também é uma pessoa, é uma pessoa que eu inspiro muito, né? E ser mãe, hoje em dia, é diferente daquela época, né? Na época da minha mãe. Hoje, assim, nós temos que ser uma mãe mais moderna, assim como a Líbia falou. A gente hoje já tem que entrar, assim, como diz, no ritmo deles, para poder ser essa mãe, né? E eu também, falar de mim como mãe, né? Assim, minhas gravidez todas 2 foram planejadas. Eu nunca tomei susto para falar, nossa, tô grávida. Não, quando eu quis, a Bruna, ela foi planejada, foi assim, muito esperada, porque eu já tinha quase 5 anos de casados quando eu tive a Bruna, né? E quando eu resolvi tê-la, foi rápido. Lá em casa também, irmãos, uma coisa que é de família, é as mulheres engravidar com muita facilidade, né? A gente herdou isso da nossa mãe, né? É aquele caso assim que qualquer coisinha a gente engravida. Então, depois que opera, de preferência a gente ainda usa o DIU para poder ter certeza que não vai engravidar, né? Para o negócio ficar, porque as mulheres lá de casa, elas são muito férteis, né? E isso nós herdamos da Dona Enide. Então, como eu estava falando, eu tive a Bruna, né? E a Bruna, ela veio assim, foi muito esperada, e eu assim, muito nova também. Muito nova não, eu tinha 21 anos, 22, mas mesmo assim para mim era. A gente achava que era muito fácil ter filhos, né? E por quê? Porque para mim, por exemplo, eu sempre ajudei as minhas irmãs mais velhas a cuidarem dos meus sobrinhos, né? Do Zé Neto, do Leandro, do Guilherme. A gente dava um apoio quando precisava para os meninos do Júlio, né? Quando precisava da gente. Então, assim, quando a gente vem usar a gente já pensa que já sabe ser mãe, porque nós cuidávamos um pouco dos filhos das nossas irmãs, mas infelizmente não é assim, irmãos. Né? A Bruna, principalmente, ela veio com uma bagagem para mim muito desafiadora, né? Eu tive, assim, até para nascer, no dia de nascer, ela não esperou. A gente fez um plano e ela não deixou. Ela veio antes do nosso combinado com o médico, né? Eu estava saindo para ir para o aniversário do Gabriel, do Emerson, e ela falou, você não vai. E aí rebentou a bolsa e nós não fomos mesmo, fomos para a maternidade. E aí ela veio com assim, vários probleminhas de saúde, né? Desafiadores, que eu não conhecia e muito menos não sabia nem por onde começar.
A gente pega a criança na maternidade e tinha que vir, né, um manual para sabermos como lidar com essas crianças. Mas, infelizmente, não tínhamos esse manual. E o manual mesmo quem dá é Deus. Porque é Ele que dá toda essa sabedoria para a gente dar conta de conduzir. E quando eu tive a Bruna, assim, peguei ela e levei para casa, logo foi vindo várias coisas que eu não sabia lidar com aquilo, né? Ela veio uma criança muito alérgica, não podia tomar leite de vaca, e aí foi gerando outras coisas, né? A bronquite, a rinite, os ites, ela tem tudo. Tudo que você pensar, ela tem, né? Aí a dermatite atópica, que é a pele muito seca. Essa live tá me favorecendo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aí ela veio com muitas doenças, né, vamos dizer assim, que eu não conhecia, porque os meus sobrinhos que eu cuidava, que eu achava que eu já sabia ser mãe, eles nunca teve isso, nós não sabíamos nem o que era isso. E ela foi muito desafiadora pra mim, né? Quando eu peguei ela, levei pra casa e eu falei, meu Deus, aí a gente começa a pensar o que vai ser, porque eu não sabia nem o que era refluxo. Essa menina desenvolveu um refluxo muito violento e tudo que comia eu punha pra fora e vomitava e fazia aquela coisa, e tinha esses renite e tinha esses bronquite e chorava demais, e eu pensava, meu Deus, e eu nem era cristã ainda, irmãos, assim. Só que aí lá na minha casa, devido a todos esses problemas, minha mãe levava muita gente para orar lá, orava nesse berço, orava em tudo para ver se essa menina dormia, porque ela não dormia de dia, não dormia de noite, e era uma peleja muito difícil, né? E eu nem assim conhecia, mas aquelas pessoas mais antigas conheceu a irmã Laura, lá da nossa igreja, né? E essa irmã Laura andava com a foto da Bruna na Bíblia da irmã, orando pela Bruna, para a Bruna dormir, para a Bruna sarar, né? E essa irmã Laura, eu nem sei onde ela anda, mas sou muito grata pelas orações dela. Porque minha mãe punha o povo tudo da igreja, que eu não era nem cristã, e a minha mãe contava para todo mundo o que estava acontecendo na nossa casa, porque para mim foi assim muito, assim, tudo novo, né? Eu não sabia lidar com aquilo. E graças a Deus também, Deus colocou uma médica no nosso caminho, que foi uma pessoa que nos ajudou bastante. Ela foi uma segunda mãe para mim. E ela me ajudava, eu ia para aquele consultório, eu chorava e falava para ela, nossa, doutora, eu não sei o que eu faço mais. Eu tinha vontade de pegar a Bruna e jogar até fora, irmãos. Porque eu não dava conta. Era tanto remédio, era tantas noites mal dormidas, era tudo, sabe? Eu tinha hora que eu pensava, meu Deus, será que eu vou dar conta dessa menina? E minhas irmãs, ficava todo mundo doida, e eu ia para os lugares, chegava lá, eu tinha que ir embora, porque ela não deixava eu ficar na casa de ninguém, e chorava demais. Então, sim, foi muito difícil. Foi muito difícil, assim, a minha gestação com a Bruna. E a gestação em si foi ótima, desculpa, eu falo a criação, a parte de quando ela nasceu até hoje, né? Porque os problemas vão só mudando, né, irmãos? Mas continua. Mas, assim, é como eu falei, para falar de ser mãe, para mim, não foi difícil, porque é uma coisa que eu vivi muito. E sei que as coisas vão mudando, assim, as fases e tudo, né? Mas muita gente orou pela Bruna quando ela era bebê, para ela dormir, sabe, para ela. Só que ela, como ela tinha muita coisa, tinha muito refluxo, ela tinha muita queimação, e a gente não entendia que aquilo lá doía, era o fato que ela chorava. Mas ela tomava tanto remédio, era tanta coisa, e ela começava a chorar, e eu ligava para essa pediatra, e ela de lá, ela ia me ajudando, ia falando o que eu tinha que fazer. Nós, sabe, assim, eu sou muito grata a ela também, porque ela me ajudou até pouco tempo, que a gente conseguiu desligar dela com a Bruna, porque a Bruna já tem 21 anos, não pode mais, né? Mas, assim, nós fizemos uma amizade, nós não fomos só paciente dela, nós hoje somos amigas. Né, assim, são pessoas que a gente às vezes manda, conversa com ela pelo WhatsApp, pergunta como ela está.
uma pessoa maravilhosa, que foi uma pessoa assim de Deus na minha vida para ajudar, porque senão eu não sei o que eu tinha feito com a Bruna, não. Porque foi uma fase muito difícil. Aí eu traumatizei, sabe, irmãos? Falei, Deus me livre, nunca mais quero ter filhos. Nunca mais. Essa daqui já valeu por tudo e tá valendo. Porque eu não dava conta de pensar que pudesse ter um segundo filho e que viesse com os mesmos problemas. Porque os problemas da Bruna, ele era genético, né? Por conta do Luiz, que é muito alérgico, muito cheio de muita coisa. E aí ela saiu puxando toda essa parte ruim do pai dela, no caso alérgicos. Ele também tem bronquite e tem essas coisas tudo. E nós lá em casa não tínhamos nada, não pegava nada, nem gripe. Mas eu fui casar com uma pessoa alérgica. E aí ela veio com os sintomas dele. E eu falei, então se eu tiver um segundo filho, também certamente vai vir do mesmo jeito. Eu não vou ter mais não, porque eu não dou conta, não vou ter mais não. E foi indo. E isso é a diferença da Bruna para a Luísa. Né, irmãos? Porque aí a Bruna já tinha, ela hoje tem 21 e a Luísa tem 12. Então, assim, quando eu fui resolver ter a Luísa, foi com muita pressão, até mesmo da própria Bruna. Ela queria ter uma irmã, né? Aí eu já tava assim, não querendo mais, eu não queria mais ter filhos. Mas eu já tinha que ter ou não, por conta da idade. Eu já tava chegando nos 40 anos. E perto dos 40, né, dos 30 e pouco, e aí o meu médico falou, você tem ou não, decida logo para não ficar entrando no grupo de risco para vir uma criança especial e tudo. E a pressão foi um pouco grande e eu desci, eu falei, meu Deus, mas não vai vir igual não, pode ter certeza que não vai vir igual. E eu comecei a orar, Senhor, não quero. É assim, quando eu já tive, aí depois nessa data, essa época eu já era evangélica, né? Que eu fui pra igreja, a Bruna tinha acho que uns 4, 5 anos quando eu me converti, né? E aí eu já era evangélica e comecei a orar e pedindo a Deus para que essa minha gestação que eu ia ter, que eu tava planejando ter, que não viesse dessa forma, né? Que não viesse uma criança saudável, sem os problemas que eu tive com a Bruna, para mim descansar, traumatizar. Eu traumatizei com a Bruna. Aí resolvemos ter a Luísa, né, planejada também, e a Luísa não veio com nenhum desses problemas, graças a Deus. A Luísa é um coco, não tem nada, só gosta de comer, irmãos. O negócio dela é só comer, mas não tem problema de saúde, muito raro a Luísa pegar que seja uma gripe, sabe? Ela é muito saudável. Deus me deu um presente mesmo, para depois da Bruna, né? Assim, no sentido de doença, né? A Bruna até hoje a gente faz tratamento com ela com um alergista, com um dermatologista, porque essas doenças ela não tem cura, ela tem tratamentos, né? Então, ela é tratada através dos medicamentos. Já falei para ela, quando ela for casar, ela não pode casar com pobre, porque dermatologista, você sabe que você sai de lá com uma receita, no mínimo R$500, a receita dela. Dos pés à cabeça toda ela é tratada com a dermatologista. E os remédios de antialérgico que usam o ano inteiro, agora é a época de começar, que começa o frio, também não é barato, né? Então, assim, ela é muito cara, né? A Bruna é muito cara. Mas, né, ela falei para ela, escolhe bem escolhido, porque a pessoa tem que ter a bala, porque ela não é barata em relação a essas coisas. Mas, assim, tirando todo esse assunto, né, que isso faz parte da nossa vida de ser mãe, e esse é o meu desafio de fé também, né, de cuidar da Bruna, de dar conta de cuidar da Bruna, que Deus me deu fé, me deu sabedoria, porque tinha muitas noites mal dormidas, né, assim, que quando ela era bebê, que eu tinha mesmo vontade, assim, de largar ela e sair para um lugar para me dormir, para me descansar, porque ela me cansava muito, né, e teve momentos que passou pela minha cabeça, que eu disse, Senhor, eu não vou dar conta, eu não quero essa menina não quero, mas aí Deus vai dando sabedoria pra gente como mãe, né, porque a gente chega com uma bagagem e que a gente às vezes não sabe como que faz, né, e Deus conhece mesmo, assim, os nossos desejos, nossos corações, as nossas falhas como mãe. Eu sei que Ele me perdoou também, né, por os momentos difíceis que eu pensava naquele momento que não ia dar conta, que não ia saber,
mas ele me capacitou, né? Assim como meu esposo também, que estava sempre junto comigo, as minhas irmãs, a minha mãe, a minha sogra também me ajudou muito, porque quando eu precisei trabalhar foi ela que ficou com a Bruna, né? Minha mãe trabalhava fora, como eu disse, então ela não tinha como cuidar da Bruna e minha sogra cuidava da Bruna para eu poder trabalhar. Então, assim, sou muito grata a ela também, né? Porque ela foi parte fundamental para ajudar com a Bruna. E eu quero falar assim, que mãe tem realmente tem superpoderes, né? Porque às vezes quando a gente percebe algo com as filhas da gente, com os filhos da gente no modo geral, a gente sabe que às vezes eles estão fazendo alguma coisa, né? Algumas mães falaram isso também. A gente percebe que às vezes as amizades não são boas e a gente fala para os nossos filhos, olha, essa amizade, né? Não é o certo, não é o bom, a gente aconselha, mas muitas das vezes, irmã, os filhos não obedecem, né? A Bruna, assim, ela tem boas amizades, né? Mas às vezes acontece de alguma amizade ou outra a gente perceber ou alguma coisa que não é legal e a gente falar com ela, né? Ela às vezes é meia arisca em sentido dessas coisas, né? Não é de muito, às vezes a gente falar e ela acatar, né? Assim, eu vejo que sempre quando a gente tem algo para passar para os nossos filhos, é de Deus, né? Acho que Deus fala com a gente primeiro, para a gente poder orientar nossos filhos, para ensinar para eles o jeito certo, o caminho que eles têm que seguir, que eles têm que trilhar, né? Sabemos que hoje não tá fácil, né? E nunca foi fácil para ninguém criar filhos, mas agora parece que tá um pouco mais difícil, né, irmãos? E eu quero que minhas filhas andem no caminho do Senhor. Eu faço de tudo para a Bruna andar nos caminhos do Senhor, aconselho, falo para ela, né, para ela se envolver mais nas coisas da igreja, para estar ali junto, né? A Luísa também, porque é muito mais difícil você estar fora da igreja, procurar amigos lá fora. Envolve com as coisas de Deus, né? Com os irmãos da igreja, com a amizade dos irmãos da igreja, com os filhos dos irmãos da nossa igreja, né? Com eles que você tem que estar mais envolvidos, né? E quando às vezes, mesmo assim acontece, né? Eu vou citar um exemplo aqui, eu sei, vou citar um exemplo aqui de uma desobediência da Bruna. Uma vez, ela era muito, assim, rebelde na adolescência, né? Dos seus 15, 16 anos, ela envolveu com as coleguinhas, né? E assim, a gente não conhecia muito bem, mas ela quis ir uma vez para Gurupi, foi? Não, sei não. Foi Gurupi, com essas colegas, passar uns dias de férias lá. Ela estava de férias e foi para essa... Porongatu, irmãos, que ela foi. E a mãe da coleguinha morava lá, que era uma policial, e chamou ela para passar uns dias lá de férias, né? Meu coração, quando ela falou, eu nunca quis, porque assim, ela nunca saiu longe, para lugar nenhum sem que fosse junto conosco. E ela ainda era muito nova, ela tinha 15 anos, era para ir de ônibus, só ela e mais uma menina, e a gente não conhece a cidade, nem tudo, e eu não queria que ela fosse de forma nenhuma. Mas com a rebeldia dela, ela, eu vou, eu quero ir, deixa eu ir, e virou aquele trem, a gente, né, é vencida pelo cansaço, porque vai indo, a gente também não aguenta, né? Filhos muitas das vezes cansa muito a gente. E aí eu não queria, de forma nenhuma. Mas ela fez de tudo para ir para esse passeio, passar uns dias lá com essas colegas dela. E contra a minha vontade, né? E ela foi, sabe? E no dia que meu esposo levou ela na rodoviária, que ela foi, assim, eu chorei muito, porque eu não queria que ela fosse. E eu sabia que aquele passeio não ia ser um passeio bom. Meu coração já dizia desde a hora que ela saiu daqui de casa para ir para esse passeio. E eu chorava, mas aí como já tinha jeito mais, ela queria ir, já estava indo, e eu só fiz orar. Só o que me restava é orar por ela naquele dia. E ela foi, ficou lá alguns dias, eu não me recordo quantos, mas num sábado, sabe, que ela tava lá, não tinha muitos dias que ela tava lá, acho que tipo assim, ela foi numa quinta, e no sábado seguinte,
ela tava lá e foram para um pit dog lá na cidade, né? E lá nesse pit dog elas foram lanchar e ela tinha um celular novo que nós tínhamos compro para ela. E ela tava lá, mas as amigas, não sei quantas, mas estavam lá nesse pit dog. E nesse pit dog teve um arrastão lá, um assalto. E foi junto com ela. Que o ladrão colocou uma arma na cabeça dela para tomar o celular dela. Entendeu? Então ela foi para esse lugar, mas Deus deu livramento para ela. Devido assim, eu acredito que foi pelas minhas orações, né? E ela teve que dar o celular dela pro ladrão e tudo, né? E a gente estava em casa, eu mais meu esposo, e nesse mesmo dia, mais à noite, tipo uma meia-noite, a mãe de uma das coleguinhas dela ligou no telefone. Quando o telefone tocou nessa noite, eu já falei pro meu esposo, é da Bruna. E ele falou, mas por quê? Eu falei, é a Bruna. Aí ele levantou para atender, era a mãe de uma das colegas mesmo, falando o que tinha ocorrido lá, que tinha acontecido esse assalto e que tinha colocado a arma na cabeça da Bruna e tudo, mas que tinha somente levado o celular dela e que não tinha acontecido nada com ela naquele dia, né? Então assim, Deus dá o livramento, né? A gente ora muito pelos nossos filhos, porque igual foi falado, qual mãe que não ora pelos seus filhos? Né? A gente acorda, a primeira coisa que faz é lembrar dos filhos. A gente deixa de comer muitas das vezes para deixar para os filhos. Porque Deus, ele põe tanto amor no nosso coração pelos nossos filhos, porque desde quando a gente pega ele, né? No primeiro momento, aquele chorinho, a gente nunca esquece. É um amor incondicional. Só quem tem filho sabe, né? A gente dorme menos, como eu citei aqui no começo da Bruna. A gente dorme menos, né? A gente deixa de fazer as coisas da gente primeiro para fazer as coisas deles, né? Então, assim, são muito, né? E então, assim, o que eu tenho para dizer é que é bênção, né? Por mais que todo trabalho, toda dificuldade, mas assim, graças a Deus, né? Hoje eu já consigo aconselhar outras pessoas que têm filhos que teve os problemas da Bruna, que várias pessoas chegando em mim e falam às vezes alguma coisa, eu falo, não, mas isso eu também já vivi, eu já passei. Era tão difícil, irmãos, quando a gente contava isso para as pessoas, a pessoa falava assim, não, vai passar. Aí eu pensava assim, mas vai passar quando? Né? A menina já tinha 4, 5, 6 anos e não passava nada. Cada dia estava ficando, era pior. Né? Mas assim, realmente passa. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Vai passar no tempo dele, quando ele quiser, né? E comigo não demorou tanto, né? Assim, a gente vai buscando ajudas e Deus vai capacitando. Eu não sei como, ele vai dando sabedoria e quando a gente vê, a gente dá conta daquela situação, né? Mas os nossos filhos são herança, né? A coisa mais importante da minha vida são as minhas filhas. Eu trabalho pelas minhas filhas, eu vivo em função delas. Eu sei que é muito difícil, né? A gente queria poder dar muito mais, mas eu sei que também eu sou igual a Líbia. Não sou daquele sentido de ficar agradar filho dando presente, né? A gente quer dar uma educação que eles possam levar adiante, né? Um ensino que eles possam, né? De estar junto com pessoas, respeitar os mais velhos. Lá na nossa casa também tem toda essa questão de tomar a bênção com nossos pais, né? E assim, a gente passa isso para os nossos filhos também, né? De passar o respeito de uma pessoa mais velha falar, às vezes, mesmo que sejam meus irmãos, às vezes ela tá falando, aí eu falo, não fala assim, né? Porque às vezes os meus irmãos tá brincando, mas falando alguma coisa, mas eu falo, não pode responder. Né? Porque a gente foi criado que a gente tem que respeitar os mais velhos. Por mais que às vezes você não concorde, mas respeite, fique calado, né? E também sobre a questão mesmo que foi citado também, que eu achei importante, a Lídia ter falado na live dela também, é sobre a questão de a gente dar um lugar, quando andar de ônibus, para uma pessoa mais velha, uma pessoa que... Isso são princípios e valores, né? Que a gente tem que deixar para os nossos filhos, né? Quando você vê algo ali que você pode ajudar, fazer alguma coisa,
né? A gente precisa muito estar muito mais unido com as pessoas mais próximas da gente. E às vezes a gente está vendo gente do nosso lado passando dificuldade, fazendo tanta coisa e a gente não faz nada, né? Tá passando ali. Então eu sempre deixo princípios e valores. Eu não fico enchendo meus filhos de presente, de roupa, né? Eu quero dar para elas o melhor e que elas façam também o melhor para as outras pessoas, que procurar elas, que elas possam ser prestativas com as outras pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né? Eu acho que isso é um respeito, né? Tem que agradecer todo o tempo, todo momento, porque são pessoas muito frágeis, né? E a gente precisa estar assim do lado deles, porque tem tanta gente que não tá nem dos seus pais, umas pessoas, seus tios, umas pessoas que estão ali necessitando de uma pessoa mais jovem estar junto, né? Então assim, graças a Deus a gente tem transmitido. Minhas duas filhas, todas duas ajudam muito na casa dos meus pais, né? Graças a Deus, assim, o que precisa elas estão ali para servir, né? E eu sei que se na casa de uma das minhas irmãs, alguma das minhas cunhadas precisarem também, elas vão estar prontas para servir a nossa família, porque eu ensino para elas, eu ensino elas a cozinhar, eu ensino elas a passar roupa, fazer tudo, porque elas vão precisar de fazer isso lá na frente para alguém, que seja para elas mesmo, mas que se ela for servir alguém, que ela sirva com excelência, que elas possam fazer o melhor para qualquer pessoa, tá bom? Acho que a Bruna quer falar um pouquinho, né? Vou deixar ela falar, porque senão eu falo muito. Depois eu volto para falar de novo. Ai, gente, eu nunca falei assim não, sabe? É um desafio, né? Quando o Juninho falou, o Juninho me ligou hoje, perguntou como que eu tava. Eu falei que eu tava respirando com a ajuda de aparelho, mas que eu tava bem. É meio difícil, né, a gente falar. Antes do Juninho mandar essa mensagem pra minha mãe, Deus falou muito ao meu coração sobre... Como eu não sou mãe, eu tinha que dar uma palavra de filho, né? E Deus falou muito ao meu coração sobre uma palavra que é mais ou menos um testemunho mesmo. E quando a minha mãe mandou essa mensagem, o pastor Juninho convidou pra gente dar uma palavra. E eu falei, pode falar, porque eu já tenho a palavra pronta. Deus já falou no meu coração há muito tempo. E quem me acompanhou de uns tempos pra cá, pegou um pouquinho da minha dificuldade com a minha identidade em Deus, né? Acho que foi no começo do ano passado, um pouquinho. E foi um desafio muito grande, né? Aqui em casa, para quem acompanhou esse desafio, foi muito difícil. E eu ficava muito angustiada. Eu falava assim, ai meu Deus, por que isso? Eu queria resposta do porquê daquele sentimento, do porquê daquelas coisas. E Deus me falou que o meu problema era que eu não reconhecia ele como pai e eu não me colocava no meu papel de filha. Isso falou muito forte ao meu coração, porque eu nunca esperava ouvir uma resposta de Deus e uma resposta tão dura como essa, né? E acho que no início do ano passado, meu tio Júlio estava fazendo nas quartas-feiras na igreja dele, as quartas da libertação, né? As quartas da libertação. E a pastora Tereza. E ela orando por mim, e ela falou assim pra mim que Deus estava me dando um ministério de louvor. Irmão, não queria de jeito nenhum. Falei, não, quer não. E logo que surgiu as vagas lá na igreja, minha mãe falou, você tem que se inscrever. Aí a prima Lorene também incentivou. E a Líbia também me incentivou. Eu falei, vou inscrever. Só que até hoje eu não entrei no louvor. E isso tem falado muito ao meu coração. E é uma das coisas que eu peço muito perdão a Deus. Porque eu não tinha me colocado no meu lugar de filha. Que presente maravilhoso que Deus tinha me dado. E eu não tinha reconhecido isso. E isso dói muito, né? Até hoje, assim, me dói muito. Porque é muito difícil pra mim. Essas coisas de identidade. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Com certeza. E eu sou a resposta de oração da minha mãe. Porque ela, todo momento, ela orava por mim. E ela falava assim pra mim, você tem que ser forte, porque você tá dando brecha pro diabo. E isso não é coisa que tem que fazer. E eu ficava assim, meu Deus, mas como que é isso? Eu não dou conta de sair disso sozinha.
E aconteceu que surgiu esse problema. E eu não tinha tempo, né? Eu falava pra Deus, eu não tenho tempo de ler a palavra, porque eu chegava do serviço cansada, já queria dormir. E Deus me deu essa quarentena. E eu vejo como um presente. Porque eu tô tão próxima de Deus como eu nunca tive. E Ele tem falado tanto ao meu coração sobre esses desafios. E Deus, Ele tem falado pra mim e eu acho que é assim, gente. Se Cristo, Ele não faz parte, né, das nossas ações, se Ele não tá nas nossas ações, a gente tem que parar e reiniciar, voltar pro início. E eu tô voltando pro início porque eu creio que tudo fora de Deus é vaidade. E eu tava vivendo vaidade. E eu não tava vivendo na graça de Deus. E hoje, com a ajuda de muitas pessoas, o que eu peço pra Deus nas minhas orações não é nada pra mim. É só pra cumprir aquilo que Deus quer que cumpra na minha vida. O meu coração hoje é coração disposto a servir. Amém. Eu oro muito pra Deus hoje, eu não quero nada pra mim. Eu quero só que Deus me dê pra me servir as pessoas. E eu acho que um desses propósitos é o louvor. Deus tem falado isso muito forte no meu coração e eu peço muito perdão pra Ele. Peço perdão pela minha independência em Deus. E eu tô voltando ao início porque eu creio que não fazia parte de Deus essa caminhada pra mim. E eu tô voltando ao início porque eu não quero vaidade. Eu quero servir o meu evangelho, servir os meus pastores, servir os nossos ministérios, servir a minha casa. É um prazer muito grande pra mim quando eu tô na minha avó servindo ela. É uma pessoa tão maravilhosa. E meu papel de filha hoje, o que Deus tem colocado no meu coração é isso. Estar disposta a servir pra Ele. A gente não merece nada. A gente não é merecedor de nada. Mas Deus, Ele nos capacitou, nos deu graça e misericórdia. E por isso a gente vai rompendo, a gente vai fazendo. E Ele vai nos capacitando cada vez mais. Isso Ele tem tocado muito ao meu coração. E minha mãe sempre ela falava. Hoje eu sou a resposta de oração da minha mãe. Porque ela orou muito nesse tempo que as coisas estavam difíceis. E eu hoje, eu não quero mais viver essa crise de identidade. Eu quero viver somente o que Deus tem para cumprir na minha vida. E Deus quer, né? Eu até mandei mensagem para a prima Lorene, né? E eu queria pedir perdão para ela aqui, porque eu disse não para ela e o primo Luiz me falou que ele não aceitava o meu não. E eu também, primo Luiz, não aceito mais o meu não hoje, né? Eu quero muito servir o Ministério de Louvor e servir outros ministérios, servir meus pastores. E eu tô voltando ao início mesmo, que eu quero me colocar nos braços de Deus como filha. Amém. E Ele tá me chamando para ser filha dele, porque eu só me reconheci meus pais dentro de casa como meus pais, quando eu reconheci Deus como pai. E essa identidade em Deus é muito forte. Quando o Alessandro falou muito bem na palavra dele, que ele falou com a Daniele, que Deus, Ele não é um Deus de mudança, Ele é um Deus de transformação. E hoje eu sinto que Deus, Ele tem transformado muito a minha alma. Primeiro é dentro da gente, né? Deus, Ele transforma a alma. E hoje eu me sinto transformada. E quando Deus, Ele pega pra mexer, Deus não é Deus de coisinha, não. Deus é Deus de milagre. E hoje eu sei que eu sou resposta de milagre. Não é um milagre de doença, não é um milagre de... Também, né? Mas meu milagre é na alma. E eu creio que Deus, Ele quer fazer através da minha vida. Tanto com meus amigos, né? Tanto na minha família. E o que eu queria compartilhar é esse testemunho. E dizer que é muito gratificante pra gente voltar ao início, né? Porque tudo que não vem de Deus é vaidade. E a gente tem que estar longe das vaidades, né? Não é o reino de Deus que tem que se enquadrar a nós. É nós que temos que nos enquadrar ao reino de Deus.
E não é a nossa vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. E hoje a gente vai, e a partir, né, eu tô lendo a Bíblia toda, eu tirei esse tempo para me fazer isso, e eu tava vendo, né, lendo ali em Êxodo, tanto que quando Deus tirou aquele povo do Egito, eles reclamavam o tempo todo, como se Deus não estivesse com ele. A gente tem esse pensamento, às vezes, de achar que Deus não tá com a gente, né? Eu tive muito esse pensamento. Mas, no final, Moisés, ele sempre exorta, né? Ele sempre exortava aquele povo. Deus também sempre exortava, porque Deus estava com eles. Queria uma água, Deus dava, tirava ali da pedra. Era para atravessar o mar, Deus abria. Mas às vezes não era da forma que eles queriam, era da forma que Deus tinha para eles. E eu me vi muito ali no Egito. E muitas das vezes o Egito não é um lugar, né? O Egito está dentro do nosso coração. E Deus quer tirar o Egito do nosso coração. E a gente não quer que Deus tire o Egito do nosso coração. Porque às vezes dói, quando Deus mexe, dói. Eu vou falar pra vocês, dói muito quando Deus mexe, mas, meus irmãos, é milagroso, é uma transformação. E eu não sou assim de compartilhar minhas coisas, mas hoje eu compartilho com vocês porque eu me sinto resposta de milagre, de oração. Tem pessoas que estão aí na live que me acompanhou, que sabe disso, e é muito forte pra mim compartilhar, porque foram momentos muito difíceis pra mim. Mas hoje, graças a Deus, ele vai dando sabedoria e graça, e a gente vai rompendo. E é isso. Se você tem alguma coisa no seu coração, se você deixa Deus entrar, né? Deixa Deus fazer. E Deus quer, às vezes, tirar o Egito, né, do nosso coração. Às vezes, Deus tem falado muito isso, né? Desde quando eu tô lendo, desde Êxodo ali, Deus tava me falando que que o Egito estava dentro de mim. E isso era muito forte. Mas hoje o Egito não tá dentro de mim mais. Amém, aleluia. Eu exortei, eu não faço mais parte do Egito. Amém, né? glória a Deus. E hoje o que eu peço pra Deus não é nada pra mim. Eu peço para que Ele me capacite para servir pessoas. Eu quero servir, eu quero ser resposta para outras pessoas, né? Amém. E eu queria aproveitar e desejar uma feliz Dia das Mães para todas as mamães do grupo, em especial para minhas tias, né, que são muito batalhadoras. E dizer que muito obrigada por esse momento, né? Juninho, muito obrigada. Foi um desafio. Mas Deus, Ele vai capacitando e a gente vai fazendo. Eu tô vendo os comentários aqui, eu vi que minhas amigas entraram, né? Marina, Rose, a Kelly, a Lara, minhas tias, Vanessinha, os nossos amigos da igreja, né? E assim, é muito o Feu, a pastora Meira, eu vi minha tia Zete também, a Tiffany. A Rose também foi muito especial para nós, porque a Rose quando foi, verdade. A Bruna também era pequenininha, ela orou muito, né? Ela foi responsável também, juntamente com a minha mãe, pela minha conversão, que nós andávamos juntos, né? E ela foi uma bênção na nossa vida também, porque ela orava muito pela Bruna, ela ia lá em casa, né? Nós também somos muito gratos pela vida da pastora Rose. Eu não sei se ela tá aqui na live ainda, mas depois, Juninho, você transmite o recado pra ela. Ela tá aqui, ó. É verdade. Não, tá não. Tá, eu vi ela entrando agora. Mas eu acho que ela não tá mais, não. Depois você transmite o recado, Juninho, pra ela. Mas a gente agradece muito a todo mundo mesmo por todo o carinho que tem com a gente, com a nossa família, né? A Karine tá aí também, que eu vi. O Jair disse que ia ligar as televisões da casa dele tudo pra assistir. Prima Lorene. A Rose tá, ó, ela falou. A Rose foi muito especial pra gente mesmo. Continua sendo, né? A Rose é uma bênção. A live dela foi muito boa, muito edificante. A Rose, ela é maravilhosa. E fez um filho maravilhoso, né? Fala pra Hélida que eu amo ela também. Viu, Juninho? Minha pastora maravilhosa. Tia Holanda, tia Hermes tá aí também. A tia Zezé. Beijo pra todos. A Ana Carolina, a Ellen. A Ana Paula, maravilhosa. A Patrícia. Zé Neto, a Liz, um beijo. Né, gente? Mas é isso. Aí a gente
Quer falar alguma Quero coisa? agradecer também a pastora Osana, A Osana foi muito né, importante. que ela está sendo ainda, né? Que ela está fazendo acompanhamento com a Bruna. Realmente, ano passado, né, no ano de 2019, nós tivemos muito desafio aqui na nossa casa. Quem nos acompanha sabe Letícia. muito, né? Mas Deus sempre estando junto conosco e a gente tem problemas, mas conseguimos superar, né, várias dificuldades em relação à Bruna conosco aqui dentro, né, juntamente com o pastor Juninho. Quero também agradecer ao Feu, que ele é meu irmão, né, o meu irmão de fé mesmo, que anda junto comigo, ora comigo, né, e a gente tem todo um carinho especial, a minha família toda por ele, né, então ele sempre me aconselha, me tá junto comigo, e que são desafios de paz, né, tá tudo certo, né, a gente tem todos esses desafios, né, não tem nada de errado, né, a gente tá mesmo cumprindo o papel de pai e mãe aqui, né, porque a gente tem mesmo que estar junto, orando, é isso mesmo, irmãos, né, a gente não pode perder a fé, né, e estarmos juntos, orando pelos nossos filhos, para que eles sigam o caminho certo, né, porque é o melhor exemplo que nós podemos deixar, nosso legado pelos nossos filhos, é ensinar eles a ter caráter, a ter dignidade, a ter palavra, né, hombridade, né, isso que eu quero que as minhas filhas tenham, e assim como todos que estão ao nosso redor, né, quando a gente tem um conselho, porque a nossa família é muito grande, temos muitos sobrinhos, né, e a gente sempre aconselha também, né, andar nos caminhos que tem que ser certos, né, então a gente tem toda essa preocupação, todas as minhas irmãs também são assim, a gente tem problemas, tem desafios, mas nós temos Deus, que é misericordioso, que nos ajuda, que nos capacita para nós andarmos e continuarmos seguindo esse caminho, porque nós nunca vamos deixar de ser mães, né? Então, mesmo que nossos filhos saiam da nossa casa, quando eu fui casar, irmão, foi um dia muito difícil para minha mãe. Eu lembro direitinho, ela chorou muito, ela ficou muito triste quando eu casei. Mais do que minhas outras irmãs, sabe? Porque ela gosta mais de mim mesmo, né? Então, ela sofreu muito. A Franci vai ficar brava. E aí, quando eu casei, foi muito um baque para ela. Porque ela sofreu muito achando que fosse me perder, né? Mas não, eu sou muito próxima a ela. E nossos filhos, quando for casar também, a gente vai sentir a mesma coisa, eu tenho certeza. Porque eu já sonho com o dia desse sofrimento, né? Quando minhas filhas forem casar e sair dentro da minha casa, né? Deve ser muito difícil mesmo. Quando foi dito aí a tia Maria Helena, que quando é casamento das filhas, a mãe tá sempre chorando, a mãe não fica rindo. Todo mundo ri, menos a mãe, né? Eu acho que eu vou ser assim também, né? Eu lembro que quando a Daniela casou, a Sinara também chorou muito. Então, a Silva também deve ter chorado muito com o casamento do Zé Neto. Eu não lembro se a Zé chorou pelos meninos terem casados, né? Mas eu sei que deve ser muito difícil quando seus filhos casam, né? Mas faz parte do nosso ciclo de mãe, né? Nós queremos também que eles vão viver a vida deles e vão ser pais também, né? Quantos minutos nós temos? Não, eu quero mandar um beijo aqui. O Ricardo, eu falei de você, Ricardo, antes de começar aqui. Pro Gabriel. E queria mandar muito especial pra Monique e pra Ediluce, que tá assistindo a gente. A gente tem muita saudade de vocês. Nossa, nós estamos muito importantes, né? Demais. Tá vendo gente lá dos States pra ver a gente aqui, ué. Muito obrigada. A Monique é muito especial pra mim, ela sabe. Eu vou salvar a live. E eu queria agradecer mesmo todo mundo, né? Deixa eu ver aqui quem que falou aqui. Meu Deus do céu, o cenário tá caindo aqui, pelo amor de Deus. A Isabela tá aqui, filha. Isabela, minha sobrinha, sua um sobrinha. beijo, minha linda. Ih, fala linda. Ela é linda, sim. Deixa eu ver aqui. A Celinha, a Dani, o Alessandro, a Tiffany, o Feu, a Vanessinha, a Ana Carolina, o Gabriel, a Rayane. A Thalita, um beijo, gostosa. Ih, não pode falar isso aqui na live não, Thalita. Mas a Thalita é meu amor, ela sabe disso. Mas queria agradecer mesmo. A gente vai orar aqui rapidinho, mas agradecer todo mundo pelo carinho. A Luísa tá aqui, mas não quer que mostre não. Ela tá aqui no cantinho, mas ela não quer que mostre não. Mas a gente tá com saudade de todo mundo. Tô sonhando com esse dia 17 pra voltar esse culto. Eu não aguento mais.
mais que no abraço, mas pelo menos nós tá vendo o povo. Tia Maria foi muito especial pra mim também, nesse momento que eu tava. Ela me falou muitas coisas que Deus tinha revelado pra ela. Queria mandar um beijo pra ela. Ei, Ricardo, falar nada pra você. Mas, tia Aline, um beijo. Amo todo mundo. A gente vai... Tia Zete, obrigada pela presença. A gente vai orar aqui. Minha mãe vai fazer uma oração, né? E a gente vai encerrar agradecendo todo mundo mesmo pela presença. Ricardo, depois você tá convidado a vir tomar café aqui em casa, viu? De novo. Ah, viu? nossa, o Ricardo conversa demais. Pode vir tomar um cafezinho aqui, tá? Eu quero desejar... Oi, pessoal. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães, né, especialmente para minha mamãe, né, que é muito especial para mim. Um beijo, vó. Minha avó tá assistindo. Ah, o Adriano também. Minha avó tá assistindo também. Um beijo. Quero mandar um beijo para minha mãe e dizer para ela que eu amo ela muito, né, e que depender de mim o que nós pudermos fazer para que ela tenha uma vida melhor, de qualidade, até o fim da vida dela, ela pode contar comigo. Né? E em especial para todas as nossas irmãs que são mãe, a Sinara, a Franciane, a Silvia. A tia Franciane não aparece muito, mas ela é uma bênção na nossa igreja. Para quem não sabe, na nossa família também. A tia Franciane ajuda muito essas doações, a maioria que tem na igreja. A tia Franciane que tá por trás, ela é muito especial para a igreja. Ela só não tá em carne, mas ela tá em coração lá na igreja. Por enquanto, mas vamos orar que Deus vai levar. Ora com a gente e garra aí junto para ela voltar para a igreja, porque quanto mais gente orando, mais Deus vai ouvindo, né? Tá acabando, tem que orar. E aí nós vamos, eu quero agradecer e orar para todas as mães, né, especial da nossa igreja, um feliz Dia das Mães, que Deus venha mesmo nos capacitar todos os dias para que nós possamos ter sabedoria para lidar com nossos filhos, né? Então vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui compartilhando, falando um pouco da nossa sábia, né, trajetória como mãe. E que o Senhor venha me capacitar todas as mães, que nós possamos ter a sabedoria, a ousadia do Senhor. Enche, Senhor, os nossos corações de amor cada dia mais para os nossos filhos. Nos ensina a educá-los, nos ensina a perdoá-los, nos ensina a ter amor incondicional como o Senhor sempre tem feito. Que nós possamos, Senhor, colocar eles com os olhares de Deus para as outras pessoas. Que o que eu mais quero para minha filha, para as nossas filhas, para os nossos filhos, é que eles possam ter respeito, amor pelo próximo, né? Eu quero agradecer e pedir ao Senhor para que o Senhor venha encher a cada mamãe da nossa live de sabedoria, de amor, de compreensão e de paz. Eu sei que tem muitas mães que estão às vezes passando dificuldade com seus filhos, às vezes tem filhos que não estão com as mães, né, que vão passar longe dos seus filhos, mas que o Senhor venha cobrir essa ausência do seu coração para que Deus possa preencher esse vazio que vai estar nesse dia, que Deus possa suportar, colocar amor no coração de cada mamãe, né, a Sinara que vai estar sem o Adriano, né, às vezes muitas outras também, que nós temos o Guilherme como nosso filho, que não está aqui, né, está nos States, e que também a Isabela, o Vitor, que são nossos filhos, que Deus deixou eles para nós, né? Minha irmã foi, mas eles são os nossos filhos no nosso coração, né? Então, que Deus venha encher a cada mamãe que vai passar esse Dia das Mães sem seus filhos. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? E a todas vocês, né? Que Deus aguarde, que a gente aguarde ansiosamente a chegada do Senhor. Deus, muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês, irmãs. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tá acabando aqui, eu vou encerrar. Beijo.